Amém, gente? Diga glória a Deus. Abra sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 13. Fala ao nosso coração, Senhor. Que esta palavra venha ser uma semente plantada no nosso coração. Muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas no Negueb. Primeiro estivera na sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gados e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podia habitar essa história. A Bíblia diz que Deus apareceu para Abrão sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Sim ou não, gente? Sim ou não? Que Deus apareceu para Abrão e falou com Abrão para ele sair daquele lugar, para ele deixar tudo para trás e ir para um lugar que Deus mostraria para ele, um lugar de vitória. Amém, gente? Diga glória a Deus. Palavra de Deus. Você está entendendo, pastor? Aí a Bíblia diz que ele tinha um sobrinho chamado Ló. E esse sobrinho chamado Ló, ele sentiu no coração, ele sentiu vontade, ele sentiu desejo, ele quis ir atrás de quem? Do tio dele. Você está entendendo, pastor? Abrão saiu porque Deus falou com ele. Ló foi atrás. Todo ser humano, ele é formado por 5 sentidos: a visão, a audição, o olfato, o paladar e o que? E o que, igreja? O tato. Todo ser humano. Você está entendendo, pastor? Todo ser humano, todo ser humano, ele é constituído com esses sinais: a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato, o toque. Amém, gente? Você está entendendo, pastor? E existe algumas pessoas que a vida dela é regida por isso. Você está entendendo, pastor? O que controla a vida dela, o que determina a vida dela, são esses 5 sentidos. Ela é movida pelo que vê, ela é movida pelo que ouve, ela é movida pelo que sente. Você está entendendo, pastor? Esses 5 sentidos é que determina a vida dela. Ela é movida pelo que ela vê, ela é movida pelo que ela ouve,
ela é movida pelo que ela sente. Esse é um homem natural. O homem que é nascido de Deus, o homem que é cheio do Espírito de Deus, o homem que tem um Espírito Santo, ele tem todos esses sentidos também. Você está entendendo, pastor? Presta aqui um pouquinho. Tá? Ele tem todos esses sentidos porque ele é ser humano igual a qualquer pessoa. Essa é a diferença daquele que é nascido de Deus. Ele tem todos os sentidos que qualquer outra pessoa tem. Ele sente, ele enxerga, ele ouve e muitas. Mas o que determina a vida dele é a palavra de Deus. Você está entendendo, pastor? Quem está entendendo, pastor? Essa é a diferença daquele que é nascido de Deus. Para o homem o quê? A tua maneira. Tem que ser nascer de Deus. Tem que nascer de Deus. Amém, gente? Você tem que nascer do Espírito Santo. Você tem que ser morada do Espírito Santo. Porque é Ele que vai reger a tua vida. É Ele que vai guiar os teus passos. Você não vai falar o que você quer falar. Você vai falar o que Deus quer que você fale. Você não vai agir da maneira que você quer agir. Você vai agir da maneira que Deus quer que você age. Você está entendendo, pastor? Esse é o guiado por Deus. Abrão, ele saiu daquela terra debaixo da palavra de quem? Sendo guiado por quem? O Ló saiu daquela terra sendo guiado pelos seus sentimentos. A promessa não era com ele. Deus tinha falado com quem? Deus tinha falado com quem? Com Abrão. Abrão saiu dali debaixo da palavra, sendo guiado por Deus, sendo orientado por Deus. Deus falou, vai. Você está entendendo, pastor? Pois Ló foi atrás, guiado pelos seus sentidos, guiado pela sua vontade, o seu querer. Ele quis ir atrás. Você está entendendo, pastor? Aí a Bíblia diz que tanto um quanto o outro possuíam um grande número de gado, de rebanho. Amém, gente? Você está entendendo, pastor? Os dois tinham gado, os dois tinham rebanho, os dois eram prósperos, os dois. A Bíblia diz que a terra não suportava, olha lá, a terra não podia sustentá-los. Olha o que aconteceu, vai lá, Daniel, vai passando. Olha o que aconteceu. Passa lá. Pelo que houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de quem, igreja? Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. O que houve entre eles?
deu errado, deu confusão. A terra não podia sustentar os dois. Eu imagino que nessa viagem, nessa peregrinação dos dois, eles paravam. Quem aqui já antigamente que tocava o gado pela estrada a cavalo? Quem fez isso já na vida? Eu já fiz já, gente. Sofri, babu, no meio do caminho fui embora. Quem já fez já? Aí você tem que ir atrás de alimentar, não é assim? Tem que ir atrás de alimentar, tem que ir atrás de cuidar, de dar água, é ou não é? Aí o que acontecia? Os pastores de Abrão achavam lá o alimento. E começou a dar o que, igreja? Porque um era guiado por Deus e outro era guiado pelos seus sentidos. Olha aqui, pastor. Tem pessoas dentro da igreja, que ela consegue ser os dois ao mesmo tempo. Você está entendendo, pastor? Tem pessoas dentro da igreja que a vida dela está uma confusão. A vida dela está o quê? Uma confusão. A vida dela só é confusão, só é contenda, porque ela consegue ser os dois ao mesmo tempo. Ora ela é Abrão, ora ela é Ló. Ora ela é Abrão, ora ela guiado por Deus, ora ela é guiada pelos seus sentidos. Você está entendendo, pastor? Há determinadas situações que ela deixa ser guiada por quem? Por Deus. Ela passa uma situação, ela passa uma luta lá, ela quer falar, ela quer fazer. Deus fala: não fale nada, deixa comigo. Ela: amém, Senhor, não vou fazer nada, eu confio no Senhor. Ela está sendo Abraão. Mas tem hora que ela quer falar, ela quer devolver com a mesma moeda. Ela é Ló. Você está entendendo, pastor? Tem hora que ela deixa. Está entendendo, pastor? Tem horas da vida dela, tem horas da semana dela. Ela é guiada pela palavra. Ela é guiada pela palavra. Ela faz o que Deus quer que ela faça. Mesmo que ela tenha que engolir, mesmo que ela tenha que se retorcer, mesmo que ela tenha que chorar, mas ela faz o que Deus quer que ela faça. Mas tem hora que ela é Ló. Tem hora que ela deixa de ser guiada por Deus e passa a ser guiada pelos seus sentidos. Deus está falando para você que a terra não suporta você dessa maneira. Deus está falando para você se encontrar, para você se achar, porque senão a terra não vai suportar você, o teu casamento não vai suportar você, a tua família não vai suportar você, a tua vida não vai suportar você. Ri, uma hora grita, uma hora abraça, uma hora xinga. Não há amor que segure. Uma hora que você se enche. Quantos ótimos funcionários. O patrão olhou para ele e falou: tem nada a ver com a tua vida, então você está sendo mandado embora. E um ótimo funcionário. Você está entendendo, pastor? Às vezes a tua vida está sendo uma confusão. A tua vida está virada de ponta cabeça.
e você não entende por quê. Deus está falando para você, sabe por quê? Porque momento na sua vida você deixa de ser Abraão para ser Ló. E no mesmo tempo que você é Ló, você vira Abraão. E no mesmo tempo que você é Abraão, você vira Ló de novo. O que a Bíblia está dizendo? A terra não suportava o quê? Igreja, olha aqui, pastor, participe do culto. A Bíblia está dizendo que a terra não suportava viver junto. Irmão, Deus está me usando para alertar você. Deus está me usando para abrir os teus olhos. A terra não suporta você desse jeito. Não suporta. Milagre na sua vida, se você quer ver mudança na sua vida, você precisa se achar, você precisa se encontrar, você precisa ter identidade. Quem você é? Quem você é? A gente não suporta pessoas que viram da noite para o dia. Você suporta? Você não aguenta. E tem gente que é assim com Deus. Vira Ló. Você está procurando milagre, você está procurando mudança de vida, mas você precisa se encontrar primeiro. Enquanto você não se encontrar, você tem que ter a tua identidade. Você precisa se encontrar. Passe o que passar, eu sou Abraão, pastor. Ou seja um ou seja outro. Você está entendendo, pastor? Às vezes a vida do cara tenta ser Abraão. Você está entendendo, pastor? Às vezes a pessoa não entende por que as coisas estão dando tudo errado, porque as coisas estão virando. É porque você ainda não se encontrou, é porque você ainda não se achou na sua vida diante de Deus, você ainda não tem uma identidade diante de Deus, Deus ainda não sabe quem você é, Deus ainda não sabe o que você que a terra não suportava os dois, e que começou a dar briga, começou a dar confusão. Porque um lado é guiado por Deus e o outro é guiado pelos seus sentidos. Você precisa hoje decidir quem quer que a tua vida ande, ou você quer continuar nesse sofrimento. Tem poder para abençoar? Deus pode mudar a tua história? Pode ou não pode? Mas você precisa se encontrar. Você precisa se encontrar. A Bíblia está falando, a terra não suporta, não dá, não tem como viver os dois juntos. Deus está falando para você hoje, ou você tira de você o Abrão, ou você tira o Ló. Ou você vive como Abrão, ou você vive como Ló. Os dois juntos não vai dar certo. Ou você é guiado pela Bíblia, ou você é guiado pela palavra de Deus, e engole o teu orgulho, engole o que tiver que engolir, passe por cima do que tiver que passar. Chore diante de Deus, chore, derrame lágrimas, mas confie nele, obedeça a ele, ande na presença dele. Ou você viva como Ló. Continue vivendo sobre aquilo que você vê, sobre aquilo que você sente. Eu senti isso, eu vou fazer isso. Eu vi isso, eu vou fazer isso. Eu ouvi isso, eu vou fazer isso. Ou você vive diante da obediência, da vontade de quem? De Deus. Ou você viva diante da vontade dos seus sentidos. Amém?
Amém, gente? Aí diz assim, ó, vamos lá. Pastores, porque somos o que, igreja? Somos o que, igreja? Irmãos, vai lá, Daniel. Porventura, não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se tu escolheres a esquerda, eu irei para onde? E se a direita escolheres, eu irei para onde, igreja? Deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção. Deus tinha falado com quem? Ei. Quem tinha o direito de escolher? Abraão. Abraão tinha o direito. A promessa era dele, a palavra foi com ele. Deus. Porque ele era guiado, ele sabia que aonde ele for, Deus ia abençoar ele. Você está entendendo, pastor? Se fosse para ele escolher a direita ou a esquerda, ele ia ter que olhar. E se ele tivesse que olhar, ele ia reativar dentro dele o sentimento de visão. Ele ia ter que escolher. Ele ia ser movido pelo que ele estava vendo. Quando você dá o direito de escolha para alguém e a pessoa olha entre um carro e outro, ela sempre vai escolher o mais bonito. Ela nunca vai escolher o mais feio. É ou não é verdade? Então Abraão, como era nascido de quem? Nascido de Deus. O que ele disse, em outras palavras, para você entender? Eu não sou guiado pelos meus sentidos. Para mim tanto faz. Porque aonde eu for, Deus vai ser comigo. Você está entendendo? Porque ele não queria tirar da vida dele o temor a quem? A obediência a quem? A estar debaixo da mão de quem? Ele não queria. Às vezes acontecem coisas na sua vida que você não aceita, você acha injustiça. Mas Deus olha para você e fala assim: não faz nada, deixa comigo que eu resolvo. Não é fácil não, irmão. Ser obediente a Deus, ser Abraão, não é fácil não. Amém, gente? Aí diz assim, ó, vamos lá, ó. Então, olha lá, ó. Então Ló acabando com ele. Você vai ver o que essa escolha fez com ele. O que ele fez? Levantou o quê? E deu uma olhada para um lado, deu uma olhada para o outro. Nisso a carne já tomou conta. Você está entendendo, pastor? Porque a carne já vinha falando na vida dele desde o dia que ele veio, porque sentiu atrás de ti. Você está entendendo, pastor? Olha lá, ó. Então Ló levantou os olhos e viu. Ele fez o que, igreja? Viu toda a planície do Jordão, que era toda bem o que? Regada. Antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. E era como jardim
como a terra do... De um lado estavam as terras de Canaã, não tinha uma árvore plantada, era um deserto puro, não tinha nada. Do outro lado tinha o que ele viu aqui, ó, tudo bem regado, parecendo um jardim, coisa mais linda. Ele não ia precisar plantar, já tinha plantação. Você está entendendo, pastor? Tudo pronto. O que ele escolheu, igreja? O que você acha? Ele escolheu ir comer poeira? Hã? Ele escolheu o quê? Ir para ali, ó. Você está entendendo, pastor? Sendo guiado pelos seus sentidos. Sabe aquele cristão que tem anos de crente, nasceu na igreja? Aí quando ele chega nos 16, 17 anos, ele encontra uma mas ela parece um jardim bem regado. É linda, pastor. Que maravilha. Na igreja não tem isso não. Você está entendendo? É desse jeito. O que passa a determinar na vida dele, daquele rapaz, a partir daquele momento, é o sentido dele. Você está entendendo, pastor? Quem está entendendo? Aí diz assim, ó, vamos lá. E Ló escolheu para si toda a planície do Jordão e partiu para o oriente. Assim se apartaram o homem carnal, o homem natural, sendo guiado pelos seus 5 sentidos. Ele foi guiado no começo pelo que ele sentiu, depois ele estava sendo guiado pelo que ele viu. E o diabo só cevando ele. Você está entendendo, pastor? Assim o diabo tem cevado. Depois ele é guiado pelo que ele escuta, aquela conversinha morna. Depois ele é guiado pelos seus sentidos e vai indo. E sem ele perceber, a vida, mesmo dentro da igreja, presta atenção, dentro da igreja, sem ele perceber, a vida dele não está sendo guiada por Deus, está sendo guiada pelo diabo. Você está entendendo, pastor? Ló estava andando do lado de do homem que representava o próprio pai de uma grande nação, pai da fé. Aparentemente, quem vê ele andando diante de Abraão, junto com Abraão, Ló é um grande homem. Ló é um grande homem. Mas no fundo, ele não tinha nada de Deus. Deus não guiava ele. Quem guiava ele eram os seus sentidos. Ele lá, andando com Abraão como se fosse o profeta, o maior crente da história. Mas um era nascido de Deus, guiado por Deus. E o outro, mesmo estando ali do lado de Abraão, da promessa de Deus, tudo maravilhoso, mas no fundo ele era guiado pelos seus sentidos. Você está entendendo, pastor? Às vezes a pessoa está na igreja há muitos anos, mas ela tem sido guiada pelos seus sentidos.
Quando Ló ergueu os olhos e viu toda a campina bonita, um jardim, tudo maravilhoso, tudo pronto, e do outro lado um deserto, ele escolheu aquilo lá. Foi embora. Nem se lembrou do tio dele, que se dane ele, fique aí. O que importa é que eu recebo. Quem está entendendo, pastor? Aí diz assim, ó: habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície, e foi armando suas tendas até chegar aonde, igreja? Vai lá, Daniel. Os homens de Sodoma eram o quê? E grandes o quê? Contra quem? Ele sabia. Ele sabia que era errado. Ele sabia que aquela cidade não prestava. Ele sabia que aquele lugar não tinha a presença de quem? Mas os sentidos dele matou ele. Quando os sentidos dominam você, o Espírito Santo sai. Ou você é guiado por um, ou você é guiado por outro. Se ele fosse guiado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo ia falar para ele: não vai para aí, isso não é para você. Ele guarda o teu caminho, ele guarda a tua entrada, a tua saída. Você deita e dorme e levanta, porque o Senhor te sustenta. É assim que Deus faz com aquele que deixa ser guiado. Amém, irmãos? Mas aquele que é guiado pelos seus sentidos, tudo para ele é lícito. Você está entendendo, pastor? Não tem nada a ver. Sodoma e Gomorra é um povo que não respeita Deus, não ama Deus, peca contra Deus. Deus não está naquele lugar. Não tem problema não. Em outras palavras, eu não sou guiado por Deus, eu sou guiado pelo meu sentido. Eu quero ir para lá, lá é bonito. Foi o que, igreja? Fala para o pastor, o que foi? Foi destruído. Deus mandou fogo do céu. Você está entendendo, pastor? Ló perdeu tudo. Ló perdeu tudo, igreja. Estuda a história de Ló para você ver. Ló perdeu tudo. Todo o rebanho dele foi queimado. Tudo que ele tinha foi queimado. Virou cinza. Perdeu tudo. Tudo. Mandou 2 anjos lá para poupar pelo menos a vida deles. Você está entendendo, pastor? Aí os anjos pegou a família dele e disse: olha, não olhe para trás. Você está entendendo, pastor? Quem lembra dessa história? Os anjos dando um recado de quem para não olhar. Sabe o que Deus estava falando para eles? Manda eles se libertar do sentido do homem. Fala para eles não olhar para trás. A perdição dele pelos sentidos do homem. Fala para eles não olhar. O que Deus estava mandando eles fazer? Se libertar disso. O que a mulher dele fez? O que a mulher dele fez, Deus? Olhou o quê? Mesmo Deus falando com eles, eles não aprenderam.
Deus falou para não olhar para trás, se libertar dos sentidos do homem, que uma delas é a visão. Mas ela era dominada pelo homem. Ló era dominado pelo homem. A esposa de Ló era dominada pelo homem. A família de Ló, as filhas, era dominada pelo homem. Os 5 sentidos é que regia naquela casa, não Deus. Ela olhou para trás e virou uma estátua do quê? Depois dele ter perdido tudo, ele perdeu também a sua esposa. Pobre, humilhado, sem esposa, foi morar numa caverna com as 2 filhas. As 2 filhas, que vai ser o que o pai e a mãe é. Carcou cachaça nele, embebedou ele e teve relação com ele. Ele se tornou pai, se tornou avô dos próprios filhos. Desgraçou a vida dele. Ah, pastor, o senhor está mentindo. Procura para você ver. Leia a Bíblia. Coabitou com as... Pastor. Aí daquele pecado, daquele ritual, vamos falar assim, um ritual isso, com as filhas, que foi abominável a quem? A Deus. Daquelas 2 filhas nasceu 2 gerações, os moabitas e os amonitas. Glória a Deus, nada. Foi 2 gerações malditas, que lá na frente foram destruídos pelo exército de Israel, porque lutaram contra o povo de Deus. A nação toda foi destruída. Você está entendendo, pastor? Uma coisinha. Ele sentiu de ir atrás do Abraão. Só um sentimento. Você está entendendo, igreja? Ele sentiu de ir atrás do Abraão, querendo ir na barca do outro. Espera aí, Deus falou que vai honrar o outro, eu vou na barca dele. Aquele sentimentozinho dele de ir atrás do tio. Seus sentidos, criando, desgraçou a vida dele. Quando o pastor fala para você vir um domingo na igreja, para você se santificar, para você se purificar, para você receber o Espírito Santo, para você buscar o Espírito Santo, não é para você bater no peito e dizer para os outros, aí eu sou crente, é para preservar o teu futuro, é para preservar a tua história, é para preservar os teus filhos, é para preservar a tua família, é para guardar a tua jornada. Quando o pastor fala, a pessoa não dá ouvido. O Espírito Santo, seja um trono do Espírito Santo, seja templo do Espírito Santo, seja morada de Deus. Não é para você sair lá fora batendo no peito que você é crente, que você é melhor que os outros, não. Quando Deus fala através do homem de Deus para você se acertar, para você se entregar diante de Deus, é para você não sofrer lá na frente. Você acha que Deus teve prazer na destruição de Ló? Hein, igreja? Você acha que Deus teve prazer em Ló perder tudo? Você acha que Deus teve prazer da mulher de Ló virar estátua? Você acha que Deus teve prazer de Ló ter relação com as suas próprias filhas? Ser pai dos seus próprios netos? Você acha que Deus teve prazer de Ló morar numa caverna? Você acha que Deus teve prazer de ver a geração daquele pecado ser morto em batalha, porque se levantou lá na frente contra o povo de Deus? Deus não teve prazer em nada disso.
Mas o problema é que nunca Ló deixou Deus guiar a vida dele. O problema é que Ló nunca deixou Deus guiar a vida. Quem guiou a vida de Ló foi os 5 sentidos do homem. Amém, igreja? Você está entendendo, pastor? Se liberta disso. Se liberta disso urgente, senão isso vai acabar com você. Isso vai acabar com a tua história, isso vai acabar com a tua vida. Deus tem um plano tão grande para você, irmão. Deus tem um projeto brilhoso para você. O outro que foi para onde? Abraão foi para onde? O que restou para Abraão? O que restou para Abraão? O deserto, irmão. Restou para Abraão o deserto. Já era próspero. Aí ele começou a plantar, e começou a gerar água naquele lugar, e ficou os homens mais ricos da história, porque Deus fez brotar água no deserto para ele. E hoje nós falamos de Abraão, sabe como? O pai da fé, o pai de uma grande nação. Deus honrou ele, igreja. Deus honrou Abraão. Deus curou a esposa dele, que era estéril. Deus honrou a geração de Abraão. Enquanto um que foi guiado pelos seus sentidos perdeu a esposa, pecou com as filhas, perdeu tudo, o outro, a esposa foi curada. Ele prosperou, Deus fez brotar água no deserto. Irmão, se você tem que obedecer a Deus, se tiver que ir para o deserto, vai, porque é lá que Deus vai te honrar. Eu prefiro 1000 vezes estar no deserto debaixo da mão de Deus do que estar no paraíso com o diabo. Eu prefiro 1000 vezes estar no deserto com a bênção de Deus, com a direção de Deus, sabendo que o meu Deus vai me honrar, do que eu estar aparentemente por cima da carne seca e amanhã eu perder tudo. Amém, igreja? O problema não é o deserto na vida do homem. O problema é com quem você está lá. Se você tiver com Mas se você não tiver com Deus, irmão, não há meio termo. Ou eu estou com Deus ou eu estou com o diabo. Se você não tiver com Deus, você pode estar no paraíso, que esse paraíso vai virar em cinza, o fogo. Igreja, quando o pastor fala para você vir para a igreja, quando o pastor fala para você limpar o teu coração, engolir esse orgulho que está te matando, esse orgulho que não foi Deus que te ensinou isso. Quando o pastor fala para você abandonar o pecado, quando o pastor fala uma simples escolha acabou com a vida dele. Amém, gente? Você está entendendo, pastor? Você tem que entender a importância de você estar na presença de Deus. Irmão, não é só você vir na igreja, adorar e ir para casa. Irmão, não é só isso não. Você não sabe o que está acontecendo aqui hoje. Você não sabe o mover de Deus aqui hoje. Você não sabe quantos grilhões estão sendo derrubados aqui hoje. Você não sabe quantos projetos satânicos estão sendo quebrados aqui hoje. Você não tem noção. Você não tem noção como Deus está escrevendo uma nova história para você. Deus está garantindo o teu futuro, o futuro da tua família, debaixo da bênção do Senhor.
é muito maior do que está acontecendo aqui, do que você pode imaginar. E isso vai ser pela tua obediência, quem você é, a tua identidade. Diga glória a Deus. Amém, pessoal? Pega tudo. Deus vai honrar você. Deus vai dar vitória para você. Mas se tiver que ir para o deserto, vai. Se tiver que engolir o teu orgulho, ir lá e pedir perdão, vai e peça. Amém, gente? Ainda que diante do homem, em alguma situação, você tem que ficar quieto, e diante do homem você sair por baixo, não tem problema, sai. Porque a tua vida não é regida pelo que você é diante do homem, a tua vida é regida pelo que você é diante de Deus. Tem os olhos espirituais. Eu imagino que o Ló saiu comemorando. Ah lá, eu estou no paraíso, pulando na água. Você está entendendo? Pulando na água, lá no jardim. O gado dele comendo gramadão alto, engordando, e ele rindo. Ah, o Abrão. É a promessa de Deus na vida dele, é lá no deserto. Dá para ver a poeira daqui, ó. Não deixa as coisas desse mundo te enganar, não, irmão. Não seja guiado pelo sentido do homem. Seja guiado por Deus. Amém? Bem forte para Jesus, pessoal.